Terça-feira, opa, não dá para deixar, não vai falhar não, nenhuma terça e nenhuma quinta, com o doutor Vinícius Carvalho, deputado federal, formado em Direito, especialista em defesa do consumidor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem com você? Eu estava com saudade de você, Rodrigo. Estamos nós aqui matando ela, né? Exterminando a saudade. Doutor Vinícius, está em Brasília? Sim, eu estou em Brasília, estou na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, que teremos reunião daqui a pouco de líderes da Câmara. E como eu estou como líder do Partido Republicanos, eu arrumei uma salinha aqui para poder participar e não interromper o nosso compromisso. As importantes autoridades do parlamento brasileiro, tá todo mundo ali perto, tá de orelha em pé. Qualquer novidade Sim. também, se o senhor puder contar para nós, é claro, sem quebrar decoro, né? Inclusive, numa outra oportunidade, falar sobre decoro com o doutor Vinícius, porque ele entende, compreende de fato. Mas Sim. vamos compreender qual é a dúvida do João Pedro e já compreender com clareza o que você tem ou não de direito, João. Meu nome é João, sou morador de Marília. Gostaria de saber se meu carro tiver um problema mecânico, a empresa que eu pago o pedágio na rodovia tem obrigação de me socorrer? Olha, Rodrigo, e essa pergunta do João é interessante, porque muitas pessoas que utilizam o transporte, utilizam o seu carro próprio para poder rodar o nosso estado, por exemplo, e passam por essas rodovias pedagiadas. Essas rodovias, elas têm ali uma concessionária desse serviço que faz a manutenção. Então, ela tem sim direitos com relação a essas concessionárias, uma vez que ela paga os pedágios. Então, essas concessionárias têm a obrigação de manter esta rodovia em excelente estado de conservação. Ela tem obrigação de manter nesta rodovia sinalização, manter telefones para que possa existir socorro, manter ali uma equipe de socorro mecânico e socorro de saúde para o caso de acidente. E tem mais, se por um acaso o usuário, né, o cliente, o consumidor que tem o seu carro e é o usuário desse serviço público, é concedido a essas concessionárias, não for atendido adequadamente, isso enseja a uma falha do que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, que diz aqui bem claramente. Olha, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele deixa aqui claro, o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Todos esses serviços, inclusive o de socorro para a manutenção do veículo, retirar o veículo do local em que se encontra, isso aí é uma obrigação deste fornecedor do serviço concedido, com base também no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Então, em resumo, a pergunta do João, você tem sim direito, e todos os usuários de rodovia que pagam os seus pedágios têm sim o direito de serem socorridos, ter o seu carro retirado do local em que ele teve qualquer tipo de pane e levado para um local seguro para que ele possa ali tomar as providências para a manutenção própria do seu veículo. Aí está, Rodrigo, a resposta do João. Guincha, mas não conserta, entendeu? Leva para um local que dali por diante você é quem se encarrega do reparo. O Eduardo Silva também tem uma pergunta para dirigir ao senhor, doutor. Meu nome é Eduardo, sou de Marília. Gostaria de saber, em caso de acidente, qual os direitos dos passageiros de ônibus? Tem seguro, né? Isso é verdade. Isso aí, independentemente de ser numa rodovia pedagiada, né? Independentemente de ser uma rodovia pedagiada,
todo passageiro de ônibus, quando compra a sua passagem, ele compra numa finalidade. Essa prestação de serviço de transporte por intermédio desta permissionária, a rodovia, no caso, pedagiada, é concessionária, como nós falamos anteriormente. O transporte público, por sua vez, esse transporte ainda por empresas particulares, isso é, no caso, é uma permissionária. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ele deixa claro em relação a este órgão que é uma permissionária desse serviço de transporte. Então, a pergunta do Eduardo, no caso de acidente, está havendo uma ruptura, uma quebra nessa prestação de serviço, com base, neste caso, no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que nós lemos na pergunta anterior, e com base também no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, e eu vou ser bem sucinto em relação ao 3º e o 22, para que a pessoa possa ter em mente. No 3º diz assim, o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividade de prestação de serviço. Serviço é qualquer, no parágrafo 2º, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, quando você paga essa passagem ali, ainda que você seja um passageiro gratuito, né, de repente por causa da idade, algum benefício que você tenha, mas você está inserido dentro do artigo 3º, do artigo 14, como nós falamos na orientação anterior, e também no 22, como que eu leio agora. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias e permissionárias, que é permissionária de transporte coletivo, são obrigados a fornecer os serviços adequados, eficientes e seguros. Quando o serviço não é seguro, então é obrigação desta permissionária reparar os danos causados ao consumidor que tenha sofrido qualquer tipo de prejuízo em relação a essa prestação de serviço que foi prejudicada por um caso fortuito, por um acidente, não importa o que seja. E neste caso, Rodrigo, inclusive eu gostaria de falar que existe um telefone, um WhatsApp da ANTT, a ouvidoria da ANTT, para que a pessoa possa ligar para este número e ela tirar dúvidas, porque todas as empresas de ônibus, elas são obrigadas a terem um seguro para que os seus passageiros estejam segurados, né, de qualquer tipo de eventualidade que cause dano a ele. E a ANTT, através da sua ouvidoria, ela pode, de forma gratuita, orientar a este passageiro. E o telefone é esse que nós temos aí na tela, que é o 61 99688 4306. Todas as pessoas que são vítimas de um acidente de prestação de serviço de transporte coletivo têm direito a ter os danos reparados, assegurados por esse seguro que a empresa contrata, melhor dizendo, e ela pode, inclusive, utilizar os serviços da ouvidoria da Agência Nacional de Transporte Público, a ANTT, por meio desse WhatsApp que está aí na tela. E antes de passar esse número, eu fiz uma pesquisa, fiz um teste e esse telefone funciona a contento. Eu liguei para esse número quase meia-noite e fui respondido no WhatsApp, ou seja, funciona 24 horas no dia. Pagamos quando compramos a passagem, o seguro, pagamos para que haja esse serviço a partir da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Nada é de graça, né? Então, se nós temos, né, a oneração ao direito, né? E como é bom ouvir
quem sabe ensinar aqueles que precisam ter conhecimento. Mais uma vez, toda a gratidão pela tua participação, doutor Vinícius Carvalho, deputado com importante compromisso lá no Planalto Central agora à tarde. E até quinta, querido. Rodrigo, até quinta é sempre um prazer, se você me permite. Eu gostaria de deixar minhas redes sociais para que as pessoas, caso elas queiram, precisem tirar dúvidas, estamos à disposição também, igual a NTT, 24 horas no dia, mas de repente não tão quanto essa eficiência por causa do tempo, porque nós temos uma assessoria limitada e outras coisas para fazermos, que é a rede social, Vinícius Carvalho Oficial, que é o Facebook e também no Instagram. Tá ok, Rodrigo? Um grande abraço e até quinta. Se Deus quiser. Um forte abraço para o senhor. Excelente tarde de terça lá na nossa capital. E a gente começou bem, né, com a nossa bandeira tremulando sobre a cidade de Marília. Bandeiraças. Nós precisamos ter em todas as nossas. Em casa, né, esse tipo de hábito patriótico faz bem, o sentimento de pertencimento. Né? Porque daí a gente vai ter também conhecimento sobre direitos. E temos tido, né? Temos bebido da sabedoria do doutor Vinícius.